E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que vamos trazer a segunda rodada do Praga 2024. Olha lá, um evento que vem aí quente e temos a participação de Pragnananda, que inclusive na rodada de ontem enfrentou o Parham, grande mestre iraniano, muito criativo e inovador em muitos momentos. Agora, um dado estatístico. O Pragnananda, nesse momento, ele vem a 47 partidas sem perder. Pá, o Pragna vem terrível. Agora vamos ver como foi a rodada número 2. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de soltar para essa partida inacreditável, eu quero apresentar para vocês algo espetacular. O primeiro tabuleiro digital do Brasil, feito pela XP Sports. Aqui eu tenho os dois modelos para apresentar para vocês. O tabuleiro de MDF com peças German Stalton de madeira, super luxuoso, e o modelo com peça de plástico de altíssima qualidade. Os dois com damas extras. Os tabuleiros são alimentados por um cabo USB através de um computador ou um power bank que vem junto com o produto. Super fácil de recarregar e com uma autonomia de várias horas de uso. Os tabuleiros são Bluetooth e comunicam tanto com o Lichess como o Chess.com. Os lances são transmitidos de maneira muito rápida e, em caso de lance legal, basta voltar na posição e refazer o movimento. O tabuleiro não se perde. O app também tem a função de narração dos lances. Olha lá. E4, C5. Isso facilita muito para jogo online. Agora é importante destacar que o produto ainda está em desenvolvimento. No Lichess é recomendado jogar sem rating por conta de banimento. Os produtores já estão trabalhando para solucionar esses problemas. Já no Chess.com tem funcionado perfeitamente. O produto é muito bom, tanto para xadrez recreativo, quanto para organizadores que desejam transmitir torneios. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que está aqui na descrição para mais detalhes. E claro, adquirir o teu maravilhoso tabuleiro digital. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o Parham, terrível, contra Pragnananda na invencibilidade daquelas, hein? O Parham aqui, olha o que ele colocou de brancas, largou um peão-dama, na solidez e mais do que isso, botou um sistema London. Rafael, é sério isso? Colocou, mas vai jogar pra cima. Você sabe que ele não vai jogar o plano como o Magnus jogava, a London clássica com E3, C3, nada disso. O Parham aqui jogou com C4. Olha que isso aqui é pra cima. Você sabe que o Pragna, ele passou o bispo também pra fora da cadeia de peões, mas o Parham aproveita esse momento e joga a dama B3. Como o bispo saiu rápido, B7 fica um pouco mais vulnerável. Então já começa a botar um pouco mais de pimenta logo no início da partida. E esse é um momento muito importante do jogo, porque dama C8 é um lance triste, não precisa de chorar, tu já fica na zaga, recolhido na passividade. O Pragna jogou pra cima, ele jogou cavalo D7, falou, quer tomar aqui, pois que tome, e vamos pro jogo. O Parham não tomou. Ele seguiu desenvolvendo, como deve ser na abertura. Agora, Rafael, que capivarada? Pá, capivarada terrível. Por que ele não tomou aqui? Ele ainda ameaça pegar o peão de C7. Como que o Pragna responderia um negócio desses? A ideia do Pragnananda, olha que surpreendente, seria E5. Olha que lance. Ele interrompe a pressão em C7, e depois da tomada, agora sim, é que ele joga a torre B8, e depois de dama C6, tu pode tomar em B2, mas o fino é cavalo E4. Os problemas são grandes aqui das brancas, porque eu tô tomando em B2, segurei D7, tô preparando o bispo B4 também, teu rei tá mal. Então vejam que isso aqui pegaria uma temperatura altíssima. O Parham viu toda a tática, é um jogador dinâmico, não entrou nisso, ele seguiu passando o cavalo pra C3. Bom, segue o jogo. O desenvolvimento natural lá, tomou em C4 e cavalo B6. O Pragna prepara para quebrar o par de bispos das brancas, o Parham segura essa ideia, agora A5, aproveitando que o cavalo tá em B6, ele apoia o A4. Bom, nesse momento, o Parham jogou o lance A3. Vocês sabem que ele pode ter um A4 aqui, então tem que ter um certo cuidado, e já dá um respirinho aqui pra dama em algum momento. O Pragna segurou a casa de B5, e agora bispo G5, que aqui é um lance à la Parham. Porque esse aqui não é um lance natural. O lance mais natural nessa posição aqui seria seguir o desenvolvimento do cavalo, preparar o roque. Mas o Parham tem esse estilo criativo, inovador. Ele vai inventando ali ideias para tentar pegar o adversário nessas táticas, esses planos diferentes. Ele já tinha o bispo desenvolvido e movimentou o bispo de novo. Bom, o Pragna seguiu jogando natural lá, bispo E7, prepara o roque, segura F6 também. O Parham, nesse momento, joga outro lance à la Parham, que é o lance F3. De novo, ele não passou o cavalo pro jogo, ele já vai preparando a ideia de E4.
E aqui já vai começando a entrar no caos. É um jogador realmente com um xadrez assim muito bonito da gente olhar, muito criativo. Preparou E4 e o Praggnanandhaa deu um totó nessa dama em D1. E agora o Pragna jogou cavalo D7 que já vem com uma interrogação. Ah, Rafael, por quê? Na realidade não é um lance que ele tá perdendo, não é um erro assim, onde ele fica pior, mas ele perde uma oportunidade. Porque segundo a avaliação das máquinas, o melhor agora seria H6. E olha a ideia, depois de bispo H4, tu já começa a incomodar essas fraquezas que as brancas criaram. Inclusive, o rei das brancas está mais vulnerável. Então, uma forma de tentar explorar isso seria entrar nessa linha. Depois de bispo F2 segurando E3, eu posso trocar. E agora E5, sacrifica um peão se tomar aqui cavalo D7. E tu tá tentando chegar nesse rei onde o desenvolvimento tá meio precário. Porque ele jogou F3 aqui, o Parham, ao invés de desenvolver. Agora o Pragna não entrou nisso. Então, perdeu aqui uma oportunidade, olha lá. Jogou cavalo D7, a posição segue em equilíbrio, propõe a troca dos bispos, o Parham pegou essa troca por aqui e jogou o lance E4, bispo G6 e observem essa estrutura de peões. O Parham tem o centro, então as brancas têm um centro bem fortalecido, mas o peão de D4 vira um alvo, porque com a troca dos bispos de casas escuras, esse peão aqui não tem um defensor tão claro, como seria o bispo aqui em F2, segurando ali a base no centro. Então o Praggnanandhaa pode tentar explorar esse tema do E5. Bom, segue o desenvolvimento, cavalo H3, o cavalo tá momentaneamente no canto, mas ele vai vir pro jogo por F2 ou por F4, rock and roll, e agora o Pragna joga F6 com a ideia de preparar E5. Então ele bota aqui esse problema de tentar abrir o centro, se tu trocar, o cavalo entra como um monstro aqui nessa casa, não é tão simples de jogar, e mais uma vez, o Parham joga esse estilo criativo de jogar F4. É um lance que luta contra a ideia das pretas, porque ele tá controlando mais forte a casa de E5, o Pragna jogou do mesmo jeito E5, vem a troca e olha o que o Parham joga. Ele joga F6, quer dizer, F5, tocando o bispo em G6, e ele vai ficar com temas de F6 em alguns momentos. O bispo tá ameaçado, voltou para F7, e nessa posição, dama E1, preparando dama G3, e fica de olho naqueles temas de F6 que pode surgir em algum momento. Bom, as brancas estão preparando alguma coisa no flanco do rei, mas o flanco da dama das brancas está um pouquinho mais solto. E o Pragna vai mandando as peças dele para esse lado. Jogou cavalo C5, ele fica de olho no peão de E4 também. Dama G3, olha lá como ele já ameaça o lance F6, jogando no tema da cravada, porque a torre tá apoiando, então é um momento perigoso do jogo. O Pragna, ele defendeu a casa de F6 com a torre, olha lá, passou o bispo para C4, tenta esfriar um pouco dessa posição. Os dois centralizam as torres e agora cavalo F2 com o plano de cavalo G4 e empurrar F6. Cuidado! Os dois jogadores já vão se apertando no tempo. A posição das brancas é uma posição pra cima, uma posição ambiciosa. O Praggnanandhaa trocou em E2 e agora jogou cavalo C4. Manda o cavalo pra cima, fica de olho nesse peãozinho de B2 aqui. Pode ter alguns temas táticos chegando também. E o Parham, cavalo G4 de novo, prepara e ameaça o lance F6. Claro, o Praggnanandhaa vai se livrar um pouco desses temas. Ele tira o rei da cara da dama, pra descravar aqui o peão de G, não se incomodar, e torre F3 é uma posição que assusta. Por quê? O Pragna vinha na invencibilidade, mas o Parham tá querendo arrancar esse ponto, mandando peças pra cima da cabeça do rei, do jovem talento indiano. O Pragna falou, não tem problema, é torre D4, olha lá. Ele começa a pressionar agora um pouco mais o peão de E4, dou um respiro aqui pro meu rei, não pode ser mal, jogou esse H3 e o Parham, e B5. Observe que o Praggnanandhaa segue jogando pelo flanco da dama. E aqui o Parham falou, vamos pro jogo. E jogou F6, que sacrifica um peão. É um lance fino, porque ele libera a casa de F5 que ele pode utilizar em algum momento. O Pragna não tem como recusar esse negócio, ele tomou aqui, e agora o Parham prepara para retomar em F6, e o Pragna falou, não vou deixar. Não é a Disneylândia, nem tudo é algazarra desse jeito. Segurou em F6, e aqui tá claríssimo. O Parham jogou cavalo H6 e agora ele prepara para entrar com esse potro na casa de F5, que inclusive vem com juros, porque tem um duplo sendo dado aqui na dama e na torre. Bom, o Pragna, ele defendeu ameaçando, olha lá, ele jogou cavalo D2, ele ameaça tomar agora a torre de F3 com cheque. O Parham defendeu e agora renova essa ameaça de cavalo F5 duplo. O Praggnanandhaa tem que defender essa ameaça que é desagradável, ele jogou dama E6, tirou a formação do duplo, e o Parham, dama H4. Olha que lance. Ele fica de olho em F6, ainda parece bem sólido, e pode preparar também uma ideia de torre G3, já que a dama tá segurando o peão de E4. Os dois jogadores aqui entravam no apuro do tempo. Era dramático.
A tensão era terrível nesse momento. O Pragnananda seguiu jogando pelo flanco da dama. Observem lá. Passa o cavalo para C5, ele joga no flanco da dama e pressiona também o peão em E4. E aqui mais um lance a la Parham. Mas por que, Rafaelito? Porque metade desse planeta, talvez mais da metade, jogaria aqui o lance cavalo F5, mas não foi o lance que o Parham jogou. Ele jogou torre F5. É um lance criativo. Não é um lance tão normal, ele quer manter o cavalo em H6 vigiando a casa de G8. Tem temas aqui, se tu desviar, um cavalo F7 pode estar chegando, essa torre pode estar passando para H5, e cuidado. O Pragna segue jogando no dinamismo, jogou B4, vem a troca, você sabe que ele pressiona o peão de B2, e o Parham não defendeu coisa nenhuma. Nessa posição ele jogou dama G4 com a ameaça de torre G3 e dama G7. Observe que não é nada fácil de jogar. Inclusive, começa até a surgir uns temas e algumas linhas tu pode levar até um dama G8, um sacrifício, alguns temas de mate, de momento não funciona. E o Pragnananda voltou e recolheu pra zaga, olha lá, reforçando a defesa da oitava fila. Rafael, calma lá. Mas por que não pode tomar aqui? Será que não era um momento de oportunidade pro Pragnananda? O problema desse é que tu tá ignorando a ameaça do adversário de mate. E agora, quando tu tentar defender, já é tarde. Por exemplo, torre B7 segurando o tema do mate, tu leva torre F6 com um tema de desvio terrível. Porque se tu tomar aqui a torre, tu tá levando o mate, né? Tem a ideia de entrar com a torre em G8, e se tu tomar de torre, tu leva o mate do mesmo jeito. Mas, Rafael, calma lá. Aqui tu pode simplesmente trocar as damas primeiro. Exato. Só que daí tu perde desse jeito. Olha o quanto o Parham calculou. Tem temas de mate chegando. As brancas estão com qualidade a mais aqui, né? Torre por cavalo. E o teu rei tá muito mal, que tu tá perdido. Não tem mais como salvar. O Pragna não tomou peão nenhum. Ele voltou pra zaga. É um lance de defesa, mas é necessário. Torre G3 ameaça no mate, agora com dama G7. O Pragna defendeu tudo com dama D7, que é um momento muito importante. Olha o tempo que o Pragna tinha no relógio. 35 segundos. O Parham tinha um pouco mais de tempo. E nessa posição, ele meio que passou a vez. Jogou rei H1 e falou: te vira agora pra encontrar um lance nesse apuro do relógio. É tática pra todos os lados. Um deslize aqui, vai tudo por água abaixo. As máquinas dizem que o melhor lance agora é dama E7. Tentando manter ali. Tu meio que passa a vez um pouquinho e mantém a defesa. Só que o cavalo tá solto. É pressão e ataque pra todo lado. O Pragnananda, nesse momento, com toda essa combinação, acabou cometendo um erro gravíssimo. Ah, Rafael, não acredito. Pois acredite. Ele jogou com 5 segundos no relógio, ganhou os 30 segundos de incremento por lance, mas cometeu um erro muito grave que o Parham puniu imediatamente e rápido. Ele jogou torre toma F6, exclama 2, e a posição das pretas ficou completamente perdida. Tava empatado. E agora o Pragna tá perdido e ele abandonou essa peleja e zera também a saga de 47 jogos de invencibilidade, o gênio indiano. Mas, Rafael, calma lá. Por que abandonou? Como que perdeu esse negócio? Se tu tá simplesmente dando a torre, o problema desse é que olha lá o cavalinho H6 que ele manteve. Tu leva esse matolino aqui, fim de jogo. Jogador criativo e agressivo Parham, hein? E outra ideia é que, se tu tentar simplesmente defender o cavalo que tá ameaçado, com torre E8, tu leva cavalo F7 e o teu rei tá trancado, olha lá. Todo preso pela coluna G. Então aqui tu tem que dar a dama, e aqui tu tá perdido de todas as formas possíveis, né? Dama H5, dama F5, mate pra todo lado, rei trancado, fim de jogo, segue a peleia. E tá no ar a precisão dessa peleia. Observem que o Parham fez aqui próximo de 92% de pressão, mas jogou com uma máquina terrível e implacável. Com um lance brilhante, o torre toma F6 arrebatando o jogo. E claro, a capivarada do Pragnananda que custou a partida. É como eu disse ontem, estão gritando, o campeão do mundo não chegou. Seguimos de olho no evento. E se tu gostou da análise, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.